Olá, você, todos e todas. E aí, vamos estudar um pouco de história? Pois bem, conforme a gente tem combinado em nosso canal, lá na seção Comunidade, estamos escolhendo os temas, os assuntos das nossas videoaulas. E hoje a gente vai trabalhar o imperialismo. Nosso livro referência vai ser o do professor Hector Bruy, que é um professor chileno que viveu no Brasil um bom tempo, foi professor na Unicamp, em Campinas, e a gente vai trabalhar o imperialismo na Ásia, conforme a gente trabalhou em nossa votação. Antes de compartilhar a tela, eu queria mandar um salve, um abraço para o Marcos Aurélio de São Paulo, que acompanha o nosso canal, que é inscrito no nosso canal, que participa dele também de forma ativa. Então, vamos à nossa videoaula e vamos trabalhar esse tema interessante, o imperialismo na Ásia, séculos XIX e parte do século XX. Portanto, vamos lá. Temos aí o nosso título, né? O imperialismo na Ásia, e eu coloquei para vocês essa grande massa, né? Que é a Torta Chinesa, uma obra de Henry Meyer, publicada em janeiro de 1898, aí no auge do imperialismo, no Petit Journal de France. E aí, o que nós temos ali, né? Uma leitura de imagem. A história, a gente trabalha com 4 fontes. A fonte iconográfica, que a gente tem aqui, a fonte de cultura material, a fonte oral e a fonte textual. A gente vê aqui uma fonte iconográfica. Escrevemos, estudamos por meio da imagem. E nós temos, então, a torta chinesa, a China, que será dividida pelas potências imperialistas. Então, a gente vê aqui, né, o imperador chinês questionando essa divisão, e temos aí, dividindo a torta, a rainha Vitória da Inglaterra, o Otto von Bismarck, que foi um político muito importante da Prússia e depois, né, da Alemanha, quando unificada. Temos aqui o czar russo, temos a Marianne representando a República Francesa, também imperialista, e temos também o Japão, que vai ser um país imperialista que vai crescer no século XIX. Então, essa imagem, a gente já faz aqui uma aula de história com ela, vendo a China dividida, vilipendiada pelas potências imperialistas. Bom, então, vamos nós. O imperialismo tem basicamente 2 aspectos distintos, que perpassam pela dominação. O imperialismo formal, que acontece quando há uma dominação direta dos países capitalistas, ou seja, um processo de ocupação territorial, uma dominação colonial da metrópole sobre o país dominado, como ocorreu em países da África e da Ásia. Como a gente vai focar hoje nossa aula na Ásia, a gente vai trabalhar bem, com mais profundidade, o caso da Índia, que foi um caso de imperialismo formal imposto pela Inglaterra sobre esse país do sul da Ásia. E também a gente tem o imperialismo informal. A dominação ocorria quando, de forma indireta, através de empréstimos, financiamentos para diversas construções. Nesse caso, as potências imperialistas emprestavam tanto dinheiro aos seus domínios, às suas possessões, de tal maneira que chegasse a um ponto, era comum, que o país dominado não conseguisse sequer pagar mais os juros das dívidas que tinha. E aí a potência estrangeira estabelecia uma dominação. Fazia empréstimos para a construção de estradas de ferro, abertura de empresas estatais nos territórios subjugados e etc. Até que o país dominado não conseguisse pagar o que devia. E aí, isso aconteceu muito, por exemplo, no norte da África. Bom, então a gente vai trabalhar esses modelos, né, de dominação formal ou informal. Bem, vamos trabalhar aqui alguns tipos, algumas características
do neocolonialismo, do século XIX até 1945, ali próximo de meados do século XX. Onde ocorreu o imperialismo? Na Ásia, que trabalharemos hoje, na África, na América Latina, claro, também tivemos, né? Por exemplo, o bombardeio à Venezuela, tá? No modelo norte-americano, aqui na América Latina. Ou, no caso do Brasil, que nunca se usou a força. O presidente norte-americano, Theodore Roosevelt, dizia: fale macio e use o porrete. Usava o porrete, quer dizer, a violência, quando não tinha os seus interesses atendidos, como, por exemplo, para a abertura do Canal do Panamá, quando ele resolveu, com os seus mariners, etc., bombardear a Colômbia. E quando o país fazia a política de acordo com os interesses norte-americanos, foi o caso do Brasil, não se usava a violência física, a violência armada. E também a Oceania, que, quiçá, poderemos tratar aqui em outra videoaula. Quem foram os principais países imperialistas? Inglaterra, quem mais teve domínios e possessões durante o imperialismo. Depois, a França, que concorreu bastante com a Inglaterra na África e, de certo modo, na Ásia também. A Bélgica, que podemos tratar depois uma outra videoaula. A Holanda, a Alemanha, que chegou tardiamente no imperialismo, também porque se unificou tardiamente, tal como a Itália e também os Estados Unidos e o Japão. O Japão a gente vai ver como um caso à parte no imperialismo. Os Estados Unidos vai desenvolver uma política de abertura imperialista em continentes como a África e a Ásia e vai tentar explorar a América Latina ao seu bel prazer. A política econômica é a do liberalismo, é o capital industrial associado ao capital bancário. Ao longo da segunda Revolução Industrial, o dinheiro estava concentrado nos bancos e os bancos vão se unir a grandes trustes, holdings e cartéis, grandes monopólios industriais para promover o imperialismo. A gente vai ter os objetivos desses países, que era exportar o seu excedente de capital em territórios coloniais. Eles têm muitos recursos, muitos capitais, advindos do sucesso da segunda Revolução Industrial e querem agora expandir os seus tentáculos e explorar outros países. Bom, o que eles querem? Matérias-primas para as suas indústrias e também mercados consumidores para a sua produção excedente. A corrida expansionista buscou pontos geográficos estratégicos, como a Índia, que vai ser importante para a navegação no sul da Ásia e no Oceano Índico, por exemplo. E um processo de divisão dos territórios, nem sempre respeitando os espaços coloniais. E o principal agente imperialista vai ser a classe burguesa empreendedora, com muito capital, querendo fazer capital em cima do seu capital. Bom, vamos lá. Aí eu preparei para vocês 2 canvas mostrando a linha do tempo do imperialismo na Ásia, que é o nosso foco. E aí a gente vai ter aqui, por exemplo, 1839 a 1842, a Guerra do Ópio, ou a Primeira Guerra do Ópio. O governo chinês reage contra a venda do ópio, que matava milhares e milhares de chineses. Ópio, a gente vai ver aqui, é uma droga, é um narcótico que era cultivado na Índia e vendido em outros lugares da Ásia, sobretudo não só na China. Os chineses destroem 20.000 caixas do entorpecente num porto chinês e aí a Inglaterra vai reagir invadindo a China e promovendo a Primeira Guerra do Ópio. A Segunda e a Terceira Guerras do Ópio vão acontecer entre 1856 e 1860. Os chineses enviam tropas para lutar contra os dominadores britânicos. A China não foi fácil de dominar
pelos europeus. Destroem fábricas de ópio na China, o ópio viciava e matava os chineses reagem, tentam acabar com isso, mas o Império colonial da Grã-Bretanha e da França se juntam na Segunda Guerra, na Terceira Guerra do Ópio, contra a China. Depois a gente vai ter a revolta ou Guerra dos Cipaio, que eram soldados hindu que serviam no exército inglês na Índia. Os soldados hindus e também os muçulmanos que serviam no exército inglês revoltam-se contra a dominação. Aí tem várias questões culturais, questões econômicas que se juntam, questões religiosas contra os dominadores. Por exemplo, os soldados hindus deveriam limpar, fazer a manutenção dos seus fuzis. E usavam óleo. O óleo era feito, entre outras coisas, com gordura animal, bovina. E para os hindus, nós sabemos, a vaca é um animal sagrado. Isso incomodou a cultura religiosa dos hindus e vai ser um dos motivos para a Guerra dos Cipaios. Depois a gente vai ter, entre 1858 e 62, a ocupação da Cochinchina, que a gente vai ver aqui, pelos franceses, e também a dominação por parte da Indochina. O imperialismo francês se dinamiza como uma resposta, é uma corrida imperialista. Então, os franceses estão reagindo aos ingleses e eles vão tomar a região da Cochinchina, a Cochinchina dos Almirantes. E em 1885 vai se dar a ocupação do Camboja, Laos, Vietnã e Camboja, que vão formar a Indochina francesa, que a gente vai ver num grande filme francês chamado Indochina. Mas, ao final da nossa videoaula, vou mostrar uma boa filmografia para vocês. Bom, em 1877, a Rainha Vitória, da Inglaterra, se torna imperatriz da Índia. Os indianos não são apresentados, não são perguntados, a opinião deles não tem grande importância aqui. São os ingleses, pela ação do primeiro-ministro de Israel e da Rainha Vitória, que vão colocar a Rainha Vitória como imperatriz da Índia. Tá? E, claro, é uma imposição do país imperialista contra os dominados. Seguindo, em 1893, teremos a ocupação do Laos pelos franceses. Eles vão constituir um importante ponto de penetração na China. A gente vai ver aqui, a China não vai ter uma metrópole na Ásia, ela vai ser fragmentada, dividida, como a gente viu aqui antes na imagem, na iconografia da torta chinesa. E os franceses, assim como outras potências, terão parte da China, pobre China, nesse momento histórico. Entre 1899 e 1901, teremos a Grande Guerra da Revolta dos Boxers. Os chineses, que aprendiam artes marciais, aprendiam o boxe tailandês, vão usar essa arte marcial contra os dominadores estrangeiros, sobretudo contra os ingleses. A gente vai chamar de revoltas dos Boxers. Os Boxers serão vencidos pelos ingleses e a China vai ser objeto de mais um momento de humilhação dos colonizadores europeus e também russos e japoneses. E, por fim, a guerra russo-japonesa. Os russos não abandonam uma política de ocupação da China. Isso leva a um conflito entre russos e japoneses. Nessa guerra, os russos serão derrotados pelos japoneses, que já estarão emergindo como uma grande potência no Oriente. E aí eu coloco para vocês o imperador Meiji, é a grande revolução Meiji dos japoneses, que veremos com mais profundidade um pouquinho adiante nessa videoaula, e eles vão tratar de modernizar
a política e a economia japonesa, fazendo o Japão sair de uma condição de país dominado para dominador, para explorar os seus vizinhos asiáticos também. E aí, vamos para o nosso próximo PowerPoint. Vamos começar trabalhando, então, o caso da Índia. Nosso primeiro objeto será a Índia. A Índia, a terra do desejo, como dizia o filósofo alemão Hegel. Bom, e aí eu mostro para vocês aqui uma cena, uma iconografia da Guerra dos Cipais, dos indianos lutando contra a dominação inglesa nesse país tão rico, tão importante na história, membro dos BRICS hoje, na história da humanidade. Vamos lá. Dentre as principais potências imperialistas, foi a Grã-Bretanha que fez da Índia a sua colônia principal. De 1750 a 1858, a colônia foi administrada pela Companhia das Índias Orientais, que tinha o privilégio de explorar a produção indiana. A Índia produzia muito arroz. Não era o arroz o principal produto que os ingleses desejavam, tá bom? Mas as produções de arroz foram perdendo espaço na Índia para dar lugar à produção do ópio, que era vendido principalmente na China. Ora, se você, lógica, destrói a produção de arroz para plantar ópio, o povo indiano começa a ter carência alimentar. O arroz faz parte básica da alimentação dos orientais e também, dentre os quais, os indianos. A exploração sem limite originou a primeira grande rebelião dos hindus, que foi a Guerra dos Cipaios. Os rebeldes foram vencidos pelos ingleses. Lembremos que a Inglaterra vivia sua segunda revolução industrial e, com muito mais tecnologia, conseguiu vencer os rebeldes hindus. E aí, a Inglaterra rebaixa a Índia à condição de colônia. As fronteiras da Índia eram vistas como um espaço de ameaça. Então, para a Inglaterra dominar a Índia, ela vai sempre expandindo a sua dominação, inclusive chegando ao território do Paquistão também. Tá? Bom, então sempre os ingleses tinham esse argumento de defender as suas fronteiras, defender inclusive contra os franceses. Agora a gente vai ver um pouco essa terra do desejo e o que ela também produzia. O ópio era uma produção comum, famosa entre os orientais. Era bastante conhecida. O ópio, ele, por natureza, ele é original do Oriente Médio e do Mediterrâneo. O ópio é uma droga, é um entorpecente, extraído dos frutos imaturos de várias espécies de papoulas. Então, ele vem da papoula, utilizado como droga. Ele já era conhecido do homem antigo desde a antiga Roma. Os romanos usavam como uma droga, por exemplo, para, numa guerra, amputar os membros de um soldado ferido por uma tropa inimiga. Então, deixando o soldado drogado, seria mais fácil amputar um membro dele qualquer. O ópio tem um cheiro característico, que é desagradável, sabor amargo e cor castanha. Quem viu o filme Platoon sobre a Guerra do Vietnã, por exemplo, no filme, o sargento oferece a droga num fuzil norte-americano na guerra para um soldado recruta. Ele vai fumar o ópio, né, no cano de um fuzil. Tá? Então, era uma droga comum, recorrente, e que também os europeus, quando invadem a Ásia, eles também vão ter contato e também vão consumir a droga. Essa droga era proibida na Inglaterra, mas os ingleses plantavam na Índia para vender em outros lugares. Ela vai ter uso medicinal, como eu expliquei para vocês. Ele foi espalhado no Oriente, ele era mascado e fumado, como eu citei para vocês. Essa droga provoca euforia, dependência física,
seguida de decadência física e intelectual, e vai culminar levando à morte. Droga não é um caminho para nós, tá bom? Vamos evitar esses problemas. Os efeitos físicos decorrentes da utilização do ópio são náuseas, vômitos, ansiedade, tontura, falta de ar e, em última instância, pode levar o indivíduo à morte. Então, os europeus, franceses, ingleses e outros, alemães, holandeses, sabiam do efeito nefasto da droga, do ópio, mas cultivavam o produto, comprometendo outras produções asiáticas para vender esse produto em outros países. Bom, agora vamos falar um pouco da China. A gente poderia continuar falando da Índia, tá? A Índia foi dividida, foi tomada. Os europeus faziam acordos com os marajás locais e iam tomando paulatinamente a Índia. Mas depois a gente vai trabalhar em uma outra videoaula a descolonização da Índia. Hoje a gente vai trabalhar a colonização. Agora vamos dar um passo adiante e ver o assalto ao dragão, o assalto à China, que vai ser aqui vilipendiada, dividida, como vemos aqui na torta chinesa. A China, assim como a Turquia, o Japão e Sião já próximo também da Indochina, foram países que conseguiram evitar a divisão do seu território quando das conquistas imperialistas. A divisão como colônia, ela vai ser dividida como área de influência. A China continua sendo China, mesmo dominada pelos europeus e também por asiáticos, né, como a Rússia, na sua parte asiática, e pelos japoneses. Porém, o território vai ser mantido como uma unidade. Ela vai ser área de influência, dividida em várias áreas, em que cada país vai dominar uma parte. No caso da China, quem mais dominou o território chinês foram os ingleses. Tá? Bem, mas o país vai ser bombardeado diversas vezes nas 3 guerras, né, do ópio e também vai ser seguidamente humilhado. Se a gente entender isso, um pequeno adendo, a gente também vai entender melhor por que os chineses têm tanta rejeição quando nós, cristãos, tentamos levar uma política, um pensamento, né, religioso de evangelização dos chineses. Eles têm muito boa memória e eles guardam a memória do que nós cristãos, no caso, sobretudo, né, protestantes ingleses, o que nós cristãos levamos e marcamos com tanta violência o povo chinês. Se a gente entender isso, a gente vai entender por que também é difícil evangelizar a China. Ela vai ser submetida aos traficantes de drogas, suas cidades mais importantes, né, serão tomadas pelos europeus, que vão chegar e vão destruindo, vão bombardear, vão vilipendiar, vão fazer grandes bordéis da China. A China sofreu demais no século XIX e parte do século XX com a dominação, né, dos europeus e também de asiáticos. No final do século XIX, a população da China girava em torno de 500 milhões de habitantes. Por isso que se fala em negócio da China. Era um lugar em potencial muito bom, aspas, para se explorar. Era a terra realmente de desejo imperialista. O imperador chinês era o filho do céu, governava assistido por mandarins. Os mandarins, eles tinham poder a nível local, mas eram submetidos ao imperador. Então, na China, o poder político era centralizado. É importante que saibamos isso. A burocracia chinesa era absolutista, poder centralizado. E para dobrar esse império do centro, a China, o imperialismo inglês e o francês utilizou o comércio do ópio, que todos sabiam que era nefasto, que matava a população, mas dava lucro, dava dinheiro. E isso era o que o capital mais queria na segunda Revolução Industrial. E ainda podemos dizer, é o que o capital muito quer hoje. Um produto proibido, mas que era sistematicamente
vendido nesse país. Bom, para a gente poder entender um pouco melhor também a China, vamos falar aqui um pouco dos chineses, né, e da China. Em 1818, vejam só como a China era interessante, 17% do total das exportações dos ingleses para a China era baseado nos produtos que se podia vender à China. Os ingleses não tinham um produto que realmente interessasse aos chineses, até que eles perceberam que o ópio era de grande interesse. Os ingleses compravam muito da China seda, porcelana, marfim e outros produtos, também o chá, mas não tinham como entrar na China e vender aos chineses, até descobrir que o ópio era vendido, sabendo que o ópio era letal, mas o dinheiro falava mais alto. As autoridades chinesas, sabendo da droga e do que fazia mal para o povo chinês, pediu para a rainha da Inglaterra, para a rainha Vitória, suspender o comércio do ópio na China, mandando uma carta à rainha. Vamos lá. A carta dizia o seguinte: pensamos que essa substância, ópio, perniciosa, é fabricada clandestinamente por artificiosos maquinadores que dependem de vossa nação, dos britânicos. Seguramente, honrada soberana, rainha Vitória, vós não haveis ordenado a cultura e a venda dessa planta. É claro que ela sabia. Fazia vista grossa. Produzia-se na Índia e vendia-se na China. Se é reconhecido ser tão nociva, como podereis procurar obter lucros, expondo os outros ao seu poder maléfico? Então, a carta dá a entender que os chineses não tinham entendimento de que a rainha Vitória tinha ciência de que esse produto era produzido, era cultivado em outros cantos da Ásia, era cultivado na Ásia e vendido na China. Bom, mas a rainha sabia muito bem disso. E aí, os chineses, indignados, vão pegar 20 mil caixas de ópio e vão queimar, vão dar fim a esse produto. É claro que isso prejudicou os interesses comerciais da burguesia britânica na China. E a resposta vai ser a Primeira Guerra do Ópio, que vai fechar com o Tratado de Nanquim, assinado em Nanquim. Aí, os chineses são obrigados, depois de humilhados, essa guerra é contra os ingleses, tá? A Primeira Guerra do Ópio, a abrir 5 portos para os ingleses. Antes, os ingleses conseguiam fazer comércio em Cantão, só em Cantão. Agora, não só em Cantão, mas em 5 portos, 5 pontos na própria China. Cantão, Fuzhou, Xangai, Amoy e Ningpo. A ilha de Hong Kong, tão discutida hoje por seu turno, foi tomada dos chineses e deveria ficar por 100 anos na mão dos ingleses, ou seja, até 1942, o que não aconteceu, porque a ilha de Hong Kong só foi devolvida à China em 1997. Eu já era nascido, estava me formando na UFRJ. Bom, os negociantes ingleses, então, expõem o seu pensamento acerca do que entendiam os chineses. Vejam a resposta dos ingleses. É absolutamente inconcebível que nosso comércio e lucros, que interessam tanto à Índia, que produzia, pelo menos alguns indianos, que produziam ópio em seu país, quanto à Grã-Bretanha, fiquem assim à mercê de um capricho. Vejam que eles tratam a questão da morte dos chineses pela droga como um capricho, um simples capricho dos chineses. Enquanto bastariam para resolver a pendência alguns barcos de guerra ancorados ao largo da cidade e algumas descargas de morteiro. Não pode haver dúvida quanto ao desfecho de uma guerra com a China. A guerra aconteceu 3 vezes e a China foi humilhada. Aqui eu mostrei para vocês essa imagem, a iconografia. Os navios ingleses
eram muito mais avançados, até por conta da segunda Revolução Industrial, com uma canhoneira muito mais forte e precisa do que os navios chineses, tá bom? E aí a vitória foi fácil para os ingleses. Mas os chineses não se deram por derrotados depois de 3 guerras do ópio. Na Segunda e Terceira Guerra do Ópio, os ingleses vão contar com o apoio dos franceses para poder fazer essa guerra. A Guerra dos Boxers foi um conflito que ocorreu entre 1899 e 1901. Os chineses, indignados com a dominação dos europeus, se organizaram com uma sociedade secreta dos punhos harmoniosos e justiceiros. Eles lutavam boxe tailandês, se organizavam, pegavam os europeus, faziam um julgamento sumário dos europeus e aí se vingavam, matavam os europeus que dominavam a China. Mas, mais uma vez, os europeus, militarmente muito mais fortes, vão reagir a essa tentativa, né, de colocar para fora os europeus da China e vão vencer os chineses. Vão impor mais uma humilhação à China e vão obrigar a China a indenizar os países europeus vencedores. Tá? E aí os europeus vão ter direitos, inclusive, de extraterritorialidade na China. Ou seja, um europeu, né, um inglês, sobretudo, mas um europeu, cometesse um crime na China, ele era julgado na China pelas leis do seu país e não pelas leis da China. Humilhante para a China. Bom, vamos falar um pouquinho também agora da França, né, do imperialismo francês. Além de interesses da China, a França vai ter áreas de influência também na China, menores do que a da Inglaterra. A França ocupou a Cochinchina. Aqui está a Cochinchina dos Almirantes, né? Mas aqui é ao sul, aqui na região do Golfo do Sião. E também a Indochina, que é o Laos, Vietnã e Camboja, que a gente pode ver aqui nesse mapa à direita. Laos, Camboja e Anã. Anã depois vira Vietnã, tá bom? E vão formar a Indochina francesa. A ocupação da Cochinchina aconteceu entre 1858 até 62. Ela é uma resposta do imperialismo francês ao imperialismo britânico. Era vista como uma porta de entrada pelo Golfo de Sião para que os franceses pudessem também dominar territórios da China. Aqui, os franceses, além do ópio, já comentado aqui, também vão desenvolver o cultivo da seringueira e a produção da borracha. A borracha vai ser muito produzida aqui nessa região do Laos, Vietnã, Camboja e Cochinchina francesa. Bom, além de interesses políticos, somem os interesses de ordem econômica, que a gente também está citando aqui, fornecimento de seda chinesa para a indústria têxtil francesa e questões religiosas. Embora o governo francês nunca apoiasse oficialmente o trabalho de missionários católicos dessa região, quando esses missionários foram agredidos pelos locais, o governo francês vai fazer intervenções para defender seus missionários nessa região já citada. Os franceses ocuparam depois Saigon, aqui, né? Saigon, mais ao sul. A ocupação francesa foi feita do sul para o norte. Tonkin, mais no final, tá bom? Começando do sul, Saigon, aqui na Cochinchina, para depois chegar a Hanoi, em Tonkin, por exemplo. E o Laos, em 1893, tá bom? O Laos aqui também, mais ao norte, como eu expliquei para vocês. Seguindo. Vamos ver um pouquinho agora o caso do poderoso Japão, o caso do Japão. Até princípios do século XIX, o Japão e a China não permitiam acesso direto a seus portos, e muito menos aos mercados internos. No Japão, apenas os portugueses podiam aparecer e fazer comércio, segundo critérios dos japoneses, tá bom?
Era como um entreposto comercial, uma feitoria. Feitoria cai muito nas provas do Enem também. Entre os séculos 17 e 19, o Japão era controlado pelo shogun, era o shogunato, uma espécie de primeiro-ministro de poder hereditário, passado de geração em geração na mesma família, que tinha amplos poderes. Somente aos portugueses, como eu falei com vocês, era permitido o comércio, mas o Japão teve que se render em 1845, quando os Estados Unidos, em sua política imperialista na Ásia, vai bombardear o país. Era o ataque do almirante Perry. Perry fez com que o Japão abrisse os seus portos para o comércio e a dominação dos europeus. Mas o Japão tem uma história um pouco diferente. O Japão, tomado também, explorado, no caso, pelos Estados Unidos e por outras potências europeias, ele vai reagir da seguinte maneira. Ele resolveu aprender com os colonizadores, com os exploradores, e desenvolveu o próprio país. Esse desenvolvimento vai se dar pela Revolução Meiji. E os japoneses vão dizer o seguinte, tá? País rico é um país que tem exército forte. O Japão deve se fortalecer para dominar também suas colônias, seus vizinhos da Ásia. E aí vai tomar, por exemplo, a Coreia, que na época era toda a Coreia, como a gente pensa hoje, Coreia do Norte, Coreia do Sul, toda ela foi dominada pelo Japão, numa guerra contra a China, em que o Japão se saiu vencedor. O grande idealizador desse projeto, dessa Revolução Meiji, dessa Era das Luzes do Japão, que vai acontecer entre 1867 e 68, é um processo que vai seguir, vai ser Saigo Takamori, que é o líder dessa revolução, o idealizador dessa Revolução Meiji no Japão. Bom, para a gente fechar nossa aula sobre o imperialismo na Ásia, como de costume, vamos fazer uma questão do Enem. Aqui, no caso, uma questão de 2013 sobre o imperialismo. Vamos lá. A Inglaterra deve governar o mundo porque é a melhor. Isso é um etnocentrismo, é o egocentrismo dos europeus, tá? O poder deve ser usado. Seus concorrentes imperiais não são dignos. Suas colônias devem crescer, prosperar e continuar ligadas a ela, a grande metrópole, a Grã-Bretanha. Somos dominantes porque temos o poder, poder industrial, tecnológico, militar e moral. Reparem que os europeus se sentem superiores. Cecil Rhodes, um grande burguês, empreendedor inglês, dizia o seguinte: na loteria da vida, quem nasceu inglês já é um vencedor. E dizia ele, eu queria ter o poder de anexar todas as estrelas do universo para o Império Britânico. É muita arrogância, muita prepotência, né, desses imperialistas ingleses, no caso. E elas não. Elas são inferiores. As colônias são inferiores. Nós, os ingleses, superiores. E assim por diante. Saíde, cultura e imperialismo. E aí vamos agora ao pedido da questão. O texto reproduz argumentos utilizados pelas potências europeias para a dominação de regiões da África e na Ásia, a partir de 1870. Tais argumentos justificavam suas ações imperialistas, concebendo-as como parte de o quê? Uma cruzada religiosa. Vejamos, os imperialistas também usavam o argumento religioso. Mas aqui, no caso, o texto não nos mostra isso, tá bom? Não nos mostra uma cruzada religiosa. Letra B, uma catequese cristã. O nosso texto não é um texto aqui de uma catequese cristã, mas sim da apresentação de uma ideia de superioridade dos europeus, tá? Dos exploradores. Que também a gente pode colocar aí o Japão, Rússia, né, na sua parte também asiática, e os Estados Unidos da América do Norte. Uma missão civilizatória
é isso a opção correta, tá bom? Os europeus, aqui no caso os ingleses, acreditavam que dominar a Ásia, dominar a África, dominar o mundo era uma missão civilizatória. Eles eram melhores, eles eram superiores e tinham o direito de dominar povos inferiores, como a gente viu aqui no texto. Opção correta, letra C, na prova do Enem. Letra D, expansão comercial ultramarina. Isso seria no colonialismo clássico, século XVI, século XVII. Aqui a gente está diante de um texto que fala do imperialismo, que fala do século XIX, parte do século XX. Então, não pode ser uma expansão comercial ultramarina. Está fora do tempo, do contexto. E, por fim, política exterior multiculturalista. Ha, ha, ha. Claro que não é multiculturalista. A cultura europeia é dominante e entende que deve se impor a culturas inferiores, como o texto nos mostrou. Opção correta, letra C. Bom, para a gente poder fechar, eu mostro aqui nossa principal fonte, o livro do professor Hector Bruy, vale a pena ler, é uma obra muito interessante e rica para poder entender o imperialismo, não só na Ásia, mas também no restante do mundo. O site do Brasil Escola, que eu também consultei, e aí coloco 2 bons filmes para vocês, tá bom? Uma indicação cinematográfica. O Despertar de uma Paixão, um filmaço de John Curran, que mostra um empreendedor inglês que, casado, é traído pela mulher. E aí, ele, para punir a mulher que o traiu, ele resolve ir com ela para a China. E aí, o filme vai se passar na China. É um filme com uma boa fotografia, ganhou um prêmio Globo de Ouro e é um bom romance, vale a pena ver, tá bom? Tanto pela sua pegada histórica, pela sua exposição também do imperialismo, é um bom filme, e também pelo romance que também o filme vai mostrar, tá bom? É um filmaço. E depois, um filme de David Lean, tá? Esse aí dispensa muitos comentários. David Lean foi quem fez A Ponte do Rio Kwai, um filmaço dos anos 50, vale a pena ver, sobre a Segunda Guerra Mundial, também fala da Ásia. E fez Lawrence da Arábia, um herói da Primeira Guerra Mundial. São 2 filmes do David Lean. E o David Lean vai fazer esse filme em 1984, Passagem para a Índia. E aí mostra uma família, né, grupos de ingleses vivendo na Índia, é o imperialismo na Índia. E mostra como muitos do filme ingleses têm asco e se sentem absolutamente superiores aos indianos colonizados, tá bom? E o filme vai trazer aqui a questão do choque cultural entre ingleses e indianos. Vale muito a pena ver. Esse filme ganhou 2 prêmios Oscar, tá? Merecia talvez até mais, mas digamos que ele teve o azar de ser feito no mesmo ano do filme do Milos Forman, Amadeus, que conta a história de Mozart. Aí o filme passou o rodo no Oscar de 84 e levou muitos outros prêmios. Em outra oportunidade, a gente vai falar aqui um pouco dos grandes filmes do cinema e boas dicas para a gente poder estudar história e filosofia com o cinema. Faremos isso em nosso canal. Bem, O Despertar de uma Paixão eu tenho aqui para mostrar para vocês, tá? E também o filme Indochina, que vai mostrar a ocupação e a exploração, mostra a exploração do ópio na Indochina francesa, Laos, Vietnã e Camboja. Então é bom para ver o imperialismo. E quem quiser aprender francês com o cinema, o filme é todo ele falado, né? O som é em francês. Então também é uma boa referência. Meus amados e minhas amadas, muito obrigado a todos e todas por essa nossa presença aqui, quem ficou até o final. Quem não está inscrito no canal, se inscreva. O canal está crescendo como eu não imaginava. Agradeço muito e espero que nós continuemos aqui. Frequentem a comunidade e ajudem a votar nos nossos próximos vídeos. Bom, se você gostou, dá um like, faz um comentário, ajuda o vídeo e tchau, tchau. Até a próxima videoaula. Paz e bem a todos e todas. Um beijo no coração. Tchau, tchau.